Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Amém, irmãos? Antes vamos orar. Senhor, que privilégio para nós podermos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Ó Deus, que privilégio, Senhor, nós temos os nossos pecados lavados pelo sangue de Jesus. Que privilégio, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Nessa manhã, Senhor, embora a gente tenha acabado de participar aqui da ceia, eu quero pedir ao Senhor, Senhor, diante de tão grande graça, não nos permita, Senhor, ter situações mal resolvidas diante de Ti, Senhor. Diante de tão grande salvação, não nos permita, Senhor, andar, viver em pecado, Senhor, não nos permita, Senhor. Ó Deus, mas constrange-nos pelo Teu Espírito Santo, para realmente andarmos na Tua presença, Senhor. Ó Senhor, opera em nós, opera na minha vida, na vida dos meus irmãos, inclina mesmo os nossos corações para o Senhor. E, Senhor, quando abrimos aqui a Tua palavra para meditarmos, Senhor, fala conosco, Deus, de alguma maneira. Abre os nossos olhos, desperta-nos, Senhor. Senhor, abra os nossos olhos, nós pedimos a Ti. Jesus, queremos contemplar a Ti na Tua palavra. Nos abençoe aqui nessa manhã, Senhor. Oramos, confiados no Teu nome, ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, Mateus capítulo 28, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Irmãos, a gente lê um versículo como esse aqui, né? A gente já leu a Bíblia muitas vezes. Eu acredito que os irmãos aqui já tenham lido a Bíblia mais de 10 vezes. Cada um aqui, eu imagino, eu espero. Se não, precisamos ir nesse caminho, irmãos. Muito mais que 10. Amém? Mas a gente já leu esse versículo. E a gente lê e parece um negócio normal, né? Olha esse versículo aqui, irmãos. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Tudo normal, né, irmãos? Que? Tudo normal? Houve um grande terremoto, irmão. Houve um grande terremoto. Nós não sabemos o que é terremoto, não, irmãos. O Brasil não é um país, né, que fica sujeito a terremotos. Mas no Chile, o Cleiton e a Marta estiveram lá recentemente, tem uma cidade lá que foi arrasada por um terremoto. Desceu 2 metros a terra. Então, os irmãos imaginam o que é isso. Então, só pelo terremoto não é nada normal. Então, olha aqui. E eis que houve um grande terremoto. Por que teve um terremoto? Porque o anjo do Senhor desceu do céu. Irmãos, glória a Deus, irmãos. Um anjo do Senhor desceu do céu, o impacto foi tão grande que teve um terremoto. Não é qualquer coisa não, irmãos, não é um versículo simples e comum, não. Não é? Amém. Nós vamos seguir. E por que um anjo desceu do céu, né, e houve esse terremoto? Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O aspecto do anjo. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Nós estamos lendo aqui, né, aquele trecho que fala depois que o Senhor Jesus morreu e foi colocado ali no sepulcro, né?
Então tinha ali guardas vigiando aquele sepulcro, porque eles que estavam com medo que os apóstolos, os discípulos de Jesus, fossem lá e roubassem o corpo de Jesus, né? Então os soldados, né, vou voltando aqui, versículo 4, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, que foram lá cedo, né, no primeiro versículo, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, irmãos, só essa história aqui é tremenda, né? Nós cantamos aqui um cântico, acabamos de cantar um cântico, né, que diz, né? Ó morte, onde estás? Irmão, se tem um inimigo complicado para nós, né, é a morte, né? Vamos dizer que talvez o Adilson é muito fortão, e aí o Adilson quer me dar uns tapas, né? E eu talvez não consiga me defender do Adilson. Eu chamo meu irmão, me ajuda aqui, vamos nós dois enfrentar o Adilson ali, talvez fique mais fácil. Mas a morte é um inimigo difícil de ser enfrentado, irmãos. Mas a palavra para ela é: ó morte, onde está a morte? Onde está o teu aguilhão, morte? Né? Porque o rei ressuscitou. Glória a Deus. Então, irmãos, até quero aproveitar aqui e dizer uma coisa, que às vezes, irmãos, nós temos pessoas, né, que às vezes ficam assim ressentidos, e é normal pela morte de alguém, é normal, né, nós ficarmos ressentidos e abatidos, entristecidos, é normal. Mas, irmão, a morte é um até breve. A morte é até daqui a pouquinho, porque daqui a pouco nós vamos encontrar com Jesus. Amém, irmãos? Por isso que nós temos que ser insistentes em pregar o Evangelho para as pessoas, para que realmente seja só um até breve. Não é verdade? Então, vamos seguir aqui. Então, o Senhor Jesus ressuscitou. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Irmãos, que experiência maravilhosa dessas irmãs, dessas mulheres, né? Que foram lá embalsamar o corpo de Jesus, né? Foram lá encontrar um cadáver, e de repente um terremoto, um anjo com as vestes resplandecentes, sentado numa pedra que abriu aquele sepulcro e falou: ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí, só isso já devia ser um motivo de susto. Não bastasse, elas estão indo embora, o anjo vem, né? O próprio Senhor Jesus vem, e elas podem ali se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, que experiência maravilhosa, né? Glória a Deus. O Senhor Jesus falou: olha, vai lá, né? Fala lá com os meus discípulos, né? Que eles vão encontrar comigo lá na Galiléia, né? Que eles estejam comigo lá, a gente vai encontrar lá na Galiléia. E aí nós vamos passar agora para o versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, que capítulo maravilhoso, né? Que capítulo maravilhoso. E para fechar um capítulo maravilhoso, tem uma ordenança maravilhosa para nós, né? Que está aqui no versículo 18. Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queria continuar lendo com os irmãos, lá no livro de Atos,
Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quero ainda ler com os irmãos o Atos capítulo 2 do mesmo livro, né? A partir do versículo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Agora, irmãos, vamos ali para o versículo 22. O discurso de Pedro. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Glória a Deus. Vamos ler ainda mais. Versículo 32. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos discípulos, dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo tudo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo,
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que a gente leu aqui, irmãos? Nós lemos aqui, então, começamos a ler lendo o capítulo 28 de Mateus, a ressurreição do Senhor Jesus e a ordenança que ele deu agora, para a igreja, para os seus discípulos. É o Isaías que está ali? Meu irmão, eu reconheci sua careca. Bom te ver, meu irmão, Deus te abençoe. Bem-vindo. Mas, então, irmãos, então o Senhor Jesus deu aquela ordenança ali para os discípulos, irmãos? E, irmãos, olha só, isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás. Irmãos, só o fato de nós estarmos aqui hoje falando da pessoa de Jesus é um milagre. Como que um fato há 2000 anos atrás traz impacto até hoje? Olha aqui, irmão, esse salão está cheio de pessoas por causa de uma pessoa, que é o Senhor Jesus. Isso é um milagre, irmãos. Isso é um milagre. Mas esse milagre tem dono. Primeiro, o dono desse milagre é o próprio Senhor Jesus, operando pelo Espírito Santo. Por isso que nós lemos aqui, que o Senhor Jesus falou com eles: vocês esperem em Jerusalém, porque vai descer sobre vocês um poder, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, e até os confins da terra. Vocês vão ser capacitados de tal maneira, que vocês vão poder testemunhar de mim, em todos os lugares, até em Contagem. Glória a Deus, irmãos. Então esse é o poder de Deus, operando ao longo dos tempos, e através das pessoas, irmãos, é o Espírito Santo. Interessante, irmãos, como alguém já falou, Deus podia ter usado anjos, Nesse anjo que apareceu aqui na ressurreição de Jesus, se ele viesse aqui na praça, que talvez aqui no espaço popular, e falasse: gente, vou dar uma mensagem para vocês, talvez juntasse uma multidão ali para ouvir aquela mensagem do anjo. Mas aprove a Deus usar a nós. Deus escolheu a nós para sermos os mensageiros dele, não anjos. Embora os anjos sejam maravilhosos, mas Deus escolheu a nós, irmãos, para nós sermos esses mensageiros, para nós levarmos essa mensagem que chegou a nós, E aí nós temos uma responsabilidade, irmãos, que se há 2000 anos atrás Deus levantou irmãos que foram anunciando essa mensagem, anunciando, e chegou a nós, qual que é a nossa responsabilidade, irmãos? É continuar passando adiante, irmãos. Essa é a nossa responsabilidade, nosso encargo, Quando nós temos aqui, irmãos, ainda há pouco o irmão convidou as crianças para ficarem de pé, para nós orarmos, Irmãos, essas crianças, como está aqui agora o Natanael, por exemplo, aqui, perto de nós. Obrigado, Natanael. Obrigado pela sua presença aí, tá? Seu prestígio aí com a gente aí, tá? Então, como está aqui o Natanael, irmãos, é a igreja amanhã. É a igreja amanhã, irmãos. Sabe essa turminha que desceu, foi passar ali? É a igreja amanhã. Nós temos tido o privilégio de ter aqui, em alguns momentos, o Davi compartilhando a palavra de Deus, o Samuel, outros jovens, compartilhando a palavra de Deus, mas eles eram do tamanho do Ezequiel, do Natanael. Eles eram desse tamanhozinho. Mas a mensagem foi sendo pregada para eles, foi sendo ministrada para eles, Irmãos, às vezes nós não damos muito valor ao trabalho, da salinha, mas tem muito valor, irmãos. Tem muito valor. Exemplo disso são os nossos irmãos que se levantam para estar servindo ao Senhor hoje, não só os irmãos que pregam, não, as irmãs, as jovens, que estão aqui servindo ao Senhor, todos nós, então é uma responsabilidade nossa passar para frente. Então, através dos nossos filhos, sim, através dos nossos filhos, mas não só através dos nossos filhos. E porque esses discípulos ouviram essa palavra, porque eles receberam o Espírito Santo, nós lemos também o capítulo 2, onde nós vemos aqui que o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas, o povo pensou que eles estavam bêbados, era 9 horas da manhã aproximadamente, e aí o Pedro levantou e falou: opa, não, nós não estamos bêbados não, o que está acontecendo aqui é a promessa de Joel, que vai vir o Espírito Santo, os jovens vão ter visão, os velhos profetizarão, mais ou menos isso, sonharão. Então é isso que está acontecendo, é o Espírito Santo que está operando, e aquela pregação movida pelo Espírito Santo, irmãos, ela produziu um fruto, 3.000 almas se converteram naquele dia com aquela pregação, E a gente leu até o final, porque no finalzinho do capítulo 2, no versículo 47,
fala que, né, o povo continuava, né, diariamente perseverando, caminhando, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, dia a dia, irmãos, primeiro foram 3.000, mas dia a dia o Senhor ia acrescentando mais, e mais, e mais, e mais, e chegou até nós aqui, irmãos, né? Tem chegado até nós, esse mover do Espírito Santo, né? Por que eu estou falando isso aqui, irmãos, nesse monte de, né, de palavras aqui? A gente teve aqui nessa semana, né, um grupo de jovens da Jocum que esteve aqui conosco. Quero agradecer aqui, irmãos, de maneira especial, o irmão Edmar, a irmã Marileide, a Gracila, o Adilson, o Maílson, o Edson, a Penha, especialmente, são muitos irmãos, especialmente eu quero agradecer o Mateus, o seu irmão Mateus, o Arthur, a Tuane, né, e o próprio Jonatas. Por que eu estou... Quem? Estou perdido aqui, irmãos. Quem? Ah, Larissa da Edmar, sim, claro, obrigado, irmão. Mas eu estou mencionando alguns nomes aqui, mas não são só esses não, irmão, são muitos outros, tá? Graças a Deus foram muitos outros, né? O Tiago, foram muitos outros, né? Mas por que eu estou mencionando esse? Porque estava-se mais continuamente aqui com esses irmãos, né? E, irmãos, eram jovens, os irmãos talvez não tiveram oportunidade de ver, a gente teve uma reunião domingo à noite, teve ontem à noite também, os irmãos, me desculpe dizer, mas os irmãos perderam, porque a reunião de domingo à noite era para todos nós, era para toda a igreja. Mas jovens que você olhava para eles, eles tinham entre 16 e 19 anos. Aí você olhava para eles e pensava assim, vai dar em alguma coisa isso aí? Uns com alargador na orelha, uns com tatuagem, coisa que a gente não compactua, eu, por exemplo, não compactuo, não concordo, não acho que está certo, mas estava lá com tatuagem, com alargador na orelha, né? Às vezes vestido de uma maneira que talvez a gente não ache que é melhor. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Aqueles jovens separaram 15 dias das férias deles, que podia estar na praia, para estar servindo a Jesus. São muito melhores do que eu. Irmãos, nosso coração está voltado para servir a Jesus? Precisa estar, irmãos. Olha que Deus maravilhoso nós temos, cantamos aqui durante toda a primeira parte da reunião, as maravilhas de Deus, o teu amor se estende além do céu, e é verdade, nós não cantamos mentira aqui não, as mentiras às vezes são da nossa parte, da parte de Deus são todas verdades, tudo é verdade a respeito do Senhor. Deus é maravilhoso, maravilhoso, irmãos, e nós retemos tanto a nossa vida, na hora de nós nos derramarmos diante de Deus, nós seguramos tanto a nós mesmos. Poxa, irmãos, Espírito Santo de Deus nos libere, Espírito Santo de Deus nos destrave, o Espírito Santo de Deus abra nossos olhos, mova o nosso coração, para nós nos rendermos mais ao Senhor, porque nós somos dele, irmãos. Sabe, quando nós não dedicamos tempo ao Senhor, nós estamos roubando do Senhor, porque o nosso tempo já não é mais nosso, é dele, nós não entregamos nossa vida para o Senhor, ou não? Então, na verdade, o nosso tempo não é nosso, a nossa casa também não é nossa. Se nós entregamos de fato a nossa vida para o Senhor, nós, nossa casa, nossa família, nossos bens, nossos recursos não são nossos. Se nós não apresentamos, não disponibilizamos isso para o Senhor, nós estamos roubando o Senhor, vamos falar claro, que se é dele, e se não está disponível para ele, então nós estamos roubando o Senhor. Ou não, irmãos? Então, irmãos, né, vendo esses jovens aqui, nessa semana, graças a Deus por eles. A gente teve uma reunião ontem com os jovens aqui, foi muito bom ver o testemunho deles, eu acho que foi muito bom, ajudou muito, não foi, irmã? A irmã estava aí? Foi muito bom. Para a gente entender o que estava por detrás daquilo, né, daqueles meninos de alargador, com as calças largas, né, diferente, igual, né? Mas entender o que estava por detrás daquilo, né? Por detrás daquilo, eles estavam ouvindo a voz de Deus. Por detrás daquilo, eles sentiram que Deus estava chamando eles para seguir o Senhor. Então tem uma realidade, irmãos. Irmãos, se algum de nós está aqui hoje bonitinho, né, uma camisa bonitinha, arrumadinho, né, cheirosinho, mas se não há realidade no nosso coração, nós estamos aqui por pura religião.
E Deus não está interessado na nossa religião. Mas se é uma realidade, se nós estamos aqui porque nós sentimos que Deus nos chamou, opa, então tem um porquê de nós estarmos aqui. Então tem realidade, né? E, irmãos, se Deus nos chamou para estar aos pés dele, né? E para servi-lo de alguma maneira. E, irmãos, ainda que todos nós dizemos assim, não, nós somos servos do Senhor, de maneira geral, todos somos, mas eu vou te perguntar para você, meu irmão, você é um servo do Senhor? Estou te perguntando, irmão, mas não é para você responder para mim, não. Responda para você. Você é um servo do Senhor? Porque o servo serve. O servo não é servo porque ele tem nome. Ele é chamado de servo porque ele serve. Irmão, seja servo do Senhor. Irmã, seja serva do Senhor. Seja servo do Senhor. Os discípulos ouviram, receberam aquele chamado e foram servos do Senhor. Irmãos, por favor, não estou aqui para dar bronca nos irmãos, não. Até a gente fica falando umas coisas assim, né? Você está aqui para dar bronca. Não, irmãos. Me desculpa até, às vezes, a maneira que a gente fala. Mas, irmãos, nós precisamos ser despertados. Sabe, irmãos? Às vezes nós estamos meio... Às vezes, não, irmão, vamos falar claro. Nós estamos muito adormecidos. Muito fora do ar divino, né? Precisamos ser despertados, irmãos. Precisamos, né? Então foi muito bom estar com esses jovens aqui essa semana, né? Eles foram embora hoje 8 horas da manhã, eles tinham um compromisso na Jocum. Foi muito bom. E muitos deles estão com o propósito de prosseguirem servindo ao Senhor, né? E aí é engraçado, né, irmãos? Eu digo para mim mesmo, nós criamos nossos filhos, né, para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, né? Nós queremos o melhor para eles, né, claro, né? E devemos querer mesmo. Mas, puxa, irmãos, talvez a gente precise trabalhar mais em criar nossos filhos para serem servos de Deus. Pode ser advogado, pode ser médico, mas seja antes servo de Deus. No meu trabalho, eu costumo dizer, o pessoal, às vezes, né, lá no meu trabalho, às vezes eu falo com a turma lá, não, eu sou um agente secreto disfarçado. Eu falo, mas como assim? Não, eu estou aqui, mas não sou eu, não. Eu estou aqui fingindo que eu sou esse Wellington aí da empresa e tal. Eu sou outra coisa. Sou um agente secreto disfarçado. Disfarçado naquele disfarce lá, porque na verdade eu tenho que ser um servo de Deus visível, né? Claro, né? Não posso ser oculto, né? Mas, aliás, só voltando aqui, né? Eu também fiquei muito impressionado. Aliás, essa semana foi uma semana diferente para nós, né, irmãos? O irmão Abraão esteve conosco aqui no domingo passado, né? Esteve de manhã, esteve à noite também. Seus irmãos estavam aqui, não sei se os irmãos ganharam isso. Eu quero frisar uma coisa que ele falou, que eu ganhei. Quero frisar uma coisa que ele falou. Ele lembrou aquela frase que a gente conhece, né, que é o seguinte, né, que a gente já ouviu muito, né, fala assim, olha, pregue o evangelho, se preciso, use palavras. A gente conhece muito essa frase, né? Ou seja, você tem que ter uma vida tal que a sua vida prega o evangelho. E se precisar, você usa palavras. Então, a gente já ouviu muito essa frase aqui, ela é legal, ela é bacana, porque ela fala, sua vida tem sua vida de testemunho, está tudo certo. Só que ele falou uma outra coisa que eu concordo com ele. Na verdade, irmãos, nós fomos enviados para proclamar o evangelho. Então ele falou de 3 P's. 3 P's. Quem não estava aqui pode ouvir, quem estava pode lembrar. Falou de 3 P's. Presença. Nós temos que estar presente. Segundo, proclamação. Estar presente e proclamar o Senhor Jesus. E terceiro, persuasão. Estar presente, proclamar e persuadir. Claro, persuadir não é você tem que acreditar em Senhor, você tem que entregar seu coração para Jesus. Não é dessa maneira, não. Mas é persuadir mostrando claramente, olha, Jesus mudou a minha vida, ele vai mudar a sua também. Ele opera na minha vida e vai operar na sua vida também. É mostrar os dados, não é persuadir como um vendedor que quer vender uma mercadoria, né? E ele é insistente, ele vai, e aí te vendeu mercadorias, né? Pra você ficar livre daquele vendedor, você compra aquele negócio. Não é esse tipo de persuasão, não, irmãos, porque isso aí não é real, né? Eu me lembro que a gente, na minha casa, né, meu pai não cria no Senhor, a gente orava muito pelo meu pai, para ele crer, mas a gente tinha medo, né, de uma hora ele falar assim, tá bom, vocês estão falando tanto comigo, tá bom, vou ser crente então. Tipo assim, tá bom, para agradar vocês eu vou então, né?
Quer dizer, não era isso que a gente queria. A gente pregava assim, insistia, falava com ele, mas a gente queria que Deus abrisse os olhos dele. E graças a Deus, chegou um dia inesperado que Deus abriu os olhos do meu pai. Então, nós ficamos muito felizes, graças a Deus. E um ano depois, Deus levou meu pai. Mas levou em paz, graças a Deus. Né? Nosso medo era que ele partisse sem conhecer o Senhor. Né? Então, a persuasão, não é essa persuasão de falar, de ser chato, insistir, e a pessoa fala, tá bom, tá, eu aceito então. Né? Não. Mas é nós testemunharmos e falarmos e mostrarmos o Senhor Jesus. As pessoas falam, olha, eu quero esse Jesus que você está falando, e realmente eu quero, eu aceito esse Jesus que você está falando. Né? Então, presença, proclamação, persuasão. Então, irmão, sabe de uma certa coisa? O Evangelho ele tem que ser anunciado, tem que ser vivido, é claro. Não adianta também eu falar, né, eu prego o Evangelho, mas a minha vida ser uma vida de mau testemunho. Eu jogo por terra qualquer palavra que eu falar. Então, eu tenho que ter palavras, né, eu tenho que anunciar o Senhor, mas eu tenho que ter uma vida que as pessoas olhem e falem, realmente, ele é coerente com o que ele fala. Porque eu falar uma coisa e viver outra, né? O mundo está cansado de ver isso, né, irmãos? Não é isso que nós devemos fazer. Então é viver, mas proclamar, né? Proclamar, anunciar, estar presente, proclamar e persuadir com a graça de Deus e com a unção do Espírito Santo. Aliás, boa. A persuasão que a gente tem que fazer, irmãos, não é da nossa mente, não. Tem irmãos, não sei se vocês já viram, você vai conversar com determinados irmãos, aqueles irmãos têm uma capacidade que eu quero dizer, de persuasão. Ele está te explicando uma coisa, ele fala daqui, explica dali, mostra e tal, e você fica, realmente, né? Puxa vida. Mas às vezes é uma capacidade natural da pessoa. Tem gente que é bom de argumento, né? Os advogados, em geral, são bons de argumentos, né, Cleiton? Em geral são, né? Então, assim, tem uma capacidade ali de retórica, né, tal. Mas não é essa habilidade de persuasão, não, irmão. Sabe quem que persuade de fato as pessoas? O Espírito Santo. Então, se nós formos cheios do Espírito Santo, permitirmos que o Espírito Santo opere em nós, o Espírito Santo vai ser esse que vai trazer essa persuasão para o coração das pessoas. Irmãos, bom, nisso tudo, né, eu tive um privilégio ok, irmã? Eu tive um privilégio, né, de participar de um trabalho do irmão Chuchu, né, e da irmã Rose. Eles foram fazer um trabalho missionário, né? Porque se os irmãos se lembram da turma do Print, o Chuchu, né? O encargo deles é fazer uma pregação. Irmã, volta das primeiras 5. Tem uma aí que eu pediria para você colocar primeiro, que é onde estão o Chuchu, a Rose, eu e mais um outro casal. Tá bem no início mesmo. Tira o som, por favor, irmão. Isso. Irmãos, por favor, liga aqui. Depois os irmãos vão ver, a gente vai mostrar algumas coisas para os irmãos. Mas a gente teve a oportunidade de fazer participar de um trabalho, né, lá no Amazonas, na região do Amazonas, nas comunidades ribeirinhas. E, irmão, eu fui muito abençoado. A gente pensa que a gente pode até pensar, talvez, que a gente vai levar alguma coisa, mas a gente ganha muito mais, mas muito mais do que o que a gente pensa que está levando, né? E só não foi melhor porque a minha esposa não pôde comigo, né? Bom a gente estar em família, né? Ela, pelo trabalho dela, não foi possível. Aliás, eu mesmo achava que também que não era possível, irmãos, né? Inclusive, até o convite para essa viagem, você conseguiu chegar na primeira? Não? Hã? Tem. Você consegue... Meu WhatsApp está aberto lá ainda? Volta na mensagem de hoje, que está lá para o Wellington lá. Só um pouquinho, tá, irmãos? Isso, está bem lá no mais. Então, se eu colocar, talvez você colocar de novo, eu acho que vai dar. Talvez você não vai conseguir baixar, mas... Irmãos, desculpe, mas tem umas fotos que vale a pena mostrar para os irmãos.
Alguns irmãos já viram no grupo da igreja, alguns a gente já compartilhou lá, né? Mas acho que vale a pena a gente explicar. É, isso mesmo, não, mas está no meu WhatsApp, está lá, obrigado. Bom, acho que agora os irmãos vão achar lá. Mas, irmãos, a gente teve o privilégio de estar lá com esses irmãos, né? E aí, irmãos, né? Assim, só um comentário aqui, irmãos. Eu conheço, assim, boa parte do Brasil e, pela misericórdia de Deus, alguns países. Mas eu não imaginava o que era aquilo, irmãos. O Amazonas é outro mundo, né? O Cleiton conhece. É outro mundo, irmãos. É muito diferente, é muito diferente. Então, foi um impacto assim da própria região, o próprio local em si. E um comentário mais para fazer com os irmãos. O Amazonas, irmãos, especialmente Manaus, é um lugar muito evangelizado, a gente fica até surpreso. Tem muitas igrejas, vou usar aqui esse termo, tá, irmãos? Muitas. E interessante, eu estava comentando com alguém ontem, irmãos, interessante que lá tem muitas grandes igrejas, grandes locais de reunião, mas muitos. Locais de 2.000 pessoas, de 3.000 pessoas, de 5.000 pessoas, eu acho que até mais. Mas são muitos, não são poucos, não. Então, assim, tem muito crente, né, lá no Amazonas no geral e em Manaus. Mas a gente percebe uma coisa, irmão, a gente percebe também que tem muito cristão nominal, mas que às vezes não tem uma vida, né? Virou um crente nominal, né? Se falar da Bíblia com ele sabe, ele entende, mas não tem realidade com Deus. A gente também percebe isso lá, né? Então a gente pensa assim, então se é assim, então por que vai pregar o evangelho lá? Se já tem muita igreja, tem muito crente, mas é engraçado, irmãos, ainda assim, tem tanto espaço para a pregação do evangelho nesse lugar. Os irmãos lá fizeram um levantamento que existem mais ou menos 35.000 comunidades ribeirinhas. Comunidades ribeirinhas são as comunidades que ficam na beira dos rios. Tem muitos rios lá, irmãos. Tem os rios enormes e tem os rios menores. Então, as comunidades ribeirinhas ficam na beira do rio. Então, eles estimam que tenha mais ou menos 35.000 comunidades ribeirinhas. Dessas, 15.000 têm recebido o evangelho. Então, percebam, falta muita coisa. Falta muita coisa. Dentre esses tem comunidades indígenas, né? E não só indígenas, tem ribeirinhos mesmo. Os ribeirinhos são aquelas pessoas que por algum motivo foram para lá e aí talvez acabaram se juntando com uma comunidade indígena, e aquela comunidade indígena cresceu e virou uma comunidade que hoje não é mais indígena, né? Aí vieram outras pessoas, e aí tem um pouco da mistura das pessoas, mas moram ali naquele lugar. Então essas são as comunidades indígenas que tem ali ao longo do Rio Amazonas, né? Dá para colocar aquela foto, Fred? Eu queria começar com essa foto aqui, irmãos. Irmãos, talvez a gente não vai ter o tempo para mostrar tudo não, mas não tem problema não. Aquela daquele casal. Isso. Irmãos, eu queria falar desse irmão. Eu mandei no grupo dos irmãos, né? Acho que a Helene compartilhou aí. Os irmãos conhecem o Chuchu e a Rose, né? Da direita, né? Ou da esquerda, né? E ao centro ali, esse casal, que é o pastor Eustáquio e a esposa dele. Para nossa surpresa, esse irmão é um irmão contagense, né? Ele é daqui de Contagem. Inclusive, cadê o Paulo? Não estou vendo o Lúcio aqui, nem a Aninha. Aninha, tá aí a Aninha? Tá na salinha. O Paulo está ali, né? Esse moço aí, ele é do JK. Esse moço aí, esse escurão aí, ele é do JK. O nome dele é Eustáquio. E esse moço, irmãos, ele é um dos irmãos que começou o trabalho da Jocum aqui lá em 1900 e, sei lá, 80 e alguma coisa, né, 79, 80. Ele é um dos que começou, juntamente com o José Luiz, que a gente conhece, juntamente com o André, né, o nosso saudoso irmão André. Então, ele foi um dos poucos irmãos que chegaram lá na Jocum, né? Hoje a gente vai na Jocum, tem um monte de prédio lá, né? Mas antigamente chegava lá, era um mato, né, Cleiton? A gente lembra disso, era um mato. Aí eles começaram com uma pequena construção ali, e ali alguns irmãos foram para ali e começaram o trabalho ali. Então, esse irmão começou ali, né? Então, ele lembrou do José Luiz, lembrou do André, lembrou da Cassimira, esposa do André. Ele era da Assembleia de Deus, ele congregava junto com a Cassimira, parece, onde a Cassimira congregava, que é a esposa do André, né? Mas é um irmão contagense. Então, esse irmão, há 35 anos atrás, ou mais, acho que até um pouquinho mais, faz uns 39 anos,
esse irmão sentiu do Senhor de ir lá para o Amazonas trabalhar com comunidades ribeirinhas. E aí, irmãos, foi uma comunhão muito boa com esse irmão. Esse irmão tem um reconhecimento muito grande. Hoje ele é um pastor da igreja presbiteriana de Manaus. Ele tem um grande reconhecimento lá. Vamos falar claro aqui, né? Como pastor, ele tem um posicionamento lá elevado ali entre os irmãos. Ele tem um grande reconhecimento. Mas ele fez um trabalho missionário muito grande, evangelístico muito grande. E aí nós fomos, né, ele foi um dos contatos para a gente ir lá. E nós pensávamos que a gente ia encontrar com ele, que talvez assim, a gente só ia cumprimentar ele e tal, porque ele até ia fazer uma viagem também. Mas ele fez questão de nos receber, de nos levar para almoçar, de mostrar a cidade, de explicar um monte de coisa, e contou algumas histórias para nós, né? E o que é a parte mais legal de tudo isso. Então, esse irmão, quando ele foi para lá, ele foi jovem, né? Conheceu essa irmã lá no trabalho missionário, ela também era missionária, então os dois se casaram, né? Tentaram morar aqui um tempo, aqui em Contagem, acabaram entendendo que era para voltar para lá e voltaram para lá. Então começaram um trabalho lá nas comunidades ribeirinhas. Só que quando os crentes chegavam numa comunidade ribeirinha, imaginam, irmãos, talvez os irmãos mais velhos vão lembrar disso. Quando eu era criança, irmãos, meu Fred, então, sabe disso muito bem. Quando eu era criança, crente era mal visto. A gente que era criança zombava dos crentes, né? Eu me lembro muito, eu menino, de 5 anos de idade, com meus irmãos zombando dos crentes que tinham lá perto da minha casa. Então, eram pessoas desprezadas, de fato, né? Aqui. Mas, há 35 anos atrás, quando eles chegaram lá, imagina naquele lugar remoto, né? Outro detalhe importante. Pode voltar na primeira, por favor. A gente chegou em Manaus, irmãos. Manaus é a primeira cidade do estado, claro, é a capital. Para você chegar na segunda cidade do estado, que chama-se Coari, né, são todos nomes indígenas, Coari, você gasta 5 dias de barco subindo o rio. Não, vamos pela estrada, não tem estrada. A estrada do Amazonas é o rio. Então, viagem no Amazonas é só de barco. Não tem outra opção. Então, para você chegar na segunda cidade, são 5 dias de barco. Então, quando esse irmão chegou lá 35 anos atrás, talvez eu acho que nem esse barco ele pudesse pegar, porque missionário, sozinho, né, não tinha muito recurso, era muito difícil. Mas a gente, pode passar a segunda, a gente já chegou numa etapa diferente. Esse barco que está aí faz o mesmo percurso, que aquele barco leva 5 dias, ele faz o mesmo percurso em 11 horas. Então, hoje, a melhor condição para você chegar em Manaus e ir para Coari, que é a segunda cidade do estado, você gasta 11 horas nesse barco, né, subindo o rio, né? E o rio é um mar, irmãos. Os irmãos não imaginam, é um mar realmente. Passa outro aí, por favor, irmão. Esse é dentro do barco. O barco é tipo um ônibus, tá vendo? Parece um ônibus. É um barco fechado, parece um ônibus. Pode passar? Não, essa aí é do outro barco. A gente também precisou pegar outro barco. E aí, naquele primeiro barco, tem as poltronas direitinho para você sentar. Nesse aí não tem poltrona, não tem banco, não tem nada. Então você tem que levar uma rede. Você leva a rede, porque a viagem no barco é de rede. Então, se você dormir, você dorme na rede. Se você quer sentar, você senta na rede. Não tem lugar de sentar. Então, você tem muita gente e pouco espaço. Você tem que colocar a sua rede e já garantir seu espaço ali. Então, você tem que ficar em pé a viagem toda, né? Passa mais um aí, por favor. Não, tudo bem. Pode parar por enquanto. Bom, mas vamos voltar para aquele casal que eu estava falando para vocês. Quando aquele casal chegou na comunidade, nas comunidades ribeirinhas, as pessoas não queriam receber o evangelho. Então, eles eram mal vistos. Então, não tinha como. Quando ele chegava no meio indígena, os irmãos viram que ele é mais escuro que eu, né? Os índios pegavam ele, levavam ele na beira do rio, pegavam areia, esfregavam na pele dele porque achavam que ele estava sujo. Se eu não estou enganado do termo aqui, eles apelidaram ele de... acho que é curumari. Eu acho que é isso. Que significa macaco preto. Macaco preto. Então eles rejeitavam a presença desse irmão. Quando eles entravam numa casa e começavam a pregar o evangelho, o pessoal jogava pedra na casa para quebrar o telhado, ainda mais se estava chovendo, para chover e a reunião parar, para eles não pregarem o evangelho. E quando ele ia de barco, tinha que ir de barco, quando ele ia não, só tinha jeito de ir de barco. Quando ele ia de barco para algum lugar, ele e a família, né, ele e a esposa contaram, né, quando eles iam de barco para algum lugar, você tem que chegar no rio, parar perto na beirada do rio, amarrar o barco em alguma árvore ali, e você sai e deixa o barco ali. O que eles faziam? Iam lá e cortavam a corda para o barco ir embora.
Aí eles chegavam embora de noite para voltar para casa, cadê o barco? Nossa, mas o barco estava aqui, cadê o barco? Alguém cortou a corda. Aí eles ficavam ali na beirada do rio de noite, esperando algum barco passar para ver se eles conseguiam pedir alguma carona. Mas pela misericórdia de Deus, algumas vezes, alguns barcos de pescadores viam o barco solto no rio, ia lá, pegava aquele barco e vinha subindo o rio com aquele barco. Aí traziam, esse barco, viu eles na beira do rio, esse barco é meu, é nosso, sim, traga aqui. Aí eles conseguiam pegar o barco e voltar para casa. Só que na beirada do rio, irmãos, vocês vão ver algumas fotos aí, a gente está de calça comprida, de camisa de manga comprida, porque tem pernilongo demais. Isso hoje. Imagina 35 anos atrás, que era muito mais mato, né? Muito mais, né? Então, muito pernilongo. Então, ele, a esposa e os filhinhos na beirada do rio, esperando ver se alguém ou trazia o barco de volta ou dava uma carona para eles. Isso não foram poucas vezes que eles contaram. Volta lá, por favor, irmãos. Porque senão os irmãos ficam vindo aqui, ou então corta aqui e vejam vocês daí. Né? Mas, então voltando para o casal lá, porque eu acho que vale a pena a gente falar, esse casal, né, irmãos, esse irmão, então tinha dificuldade de entrar com o evangelho nas comunidades. Então ele foi visitar uma comunidade, uma certa vez, era uma comunidade indígena, e as pessoas não queriam ouvir a pregação do evangelho. Aí ele soube que o chefe da tribo lá, né, o chefe da tribo, estava com um filho muito doente. E aí ele falou assim, olha, o pessoal não queria ouvir a palavra de Deus, falou, mas tudo bem, vocês não querem ouvir, mas eu sei que seu filho está doente, eu posso orar pelo seu filho? Orar? Fazer uma oração por ele. Aí ele falou assim, se os nossos curandeiros, né, como é que é o termo? Pajés, não conseguiram curar, se os nossos xamãs, que são os espíritos, né, não conseguiram curar, você quer tentar? Porque aquele menino estava muito mal, ele estava praticamente morto, e a tal ponto que eles creem que quando alguém da família morre, as casas, irmãos, vai ter alguma foto, depois os irmãos vão ver, as casas lá estão em cima de pau a pique, né? Porque o rio enche, então as casas têm que ficar mais elevadas, para tentar que o rio não entre nas casas, mas na grande maioria das vezes entra nas casas. Então as casas ficam em pau a pique. Então, nessa ocasião, o rio estava baixo, então eles cavam debaixo da casa e sepultam, enterra a pessoa lá de cócoras. Abre um buraco e enterra o índio, né, lá de cócoras naquele buraco, porque na crença deles, eles creem que o espírito daquela pessoa vai estar por ali, perto da casa, né, da família. Né? Então eles já tinham cavado aquele buraco para sepultar aquele menino, porque estava muito mal. Eles não tinham mais esperança. Aí você quer tentar, vai lá. Aí diz ele que nessa hora ele lembrou aquela palavra do Senhor Jesus, falou que tudo quanto pedires com fé, recebereis. Quando ele lembrou dessa palavra, ele entendeu que Deus estava dando a ele autoridade para ele poder orar. Né? E aí ele chegou perto daquele menino, e pôs a mão sobre aquele menino e começou a orar. Ele começou a orar e aquele menino deu um pulo. E ele assustou. Os pais assustaram, porque o menino estava quase morto. Aí o menino deu um pulo e ficou em pé, e ele disse, você sabia o que fazia. E aí a família ficou olhando para ele, olhando para a família. Aí ele falou assim, dá alguma coisa de comer para ele. Porque o menino estava muito fraco, né? E tudo que ele comia, ele punha para fora. Então a família foi lá buscar uma coisa para dar, não tinha nada para comer. Aí o que eles fizeram? Lá é muito comum, farinha. Pegaram farinha, molharam a farinha, fizeram aquele bolo e foram dando aquele bolo aos poucos para o menino. Aí o menino foi comendo, eles esperando que o menino fosse para fora. Pôs um pouquinho, o menino engoliu. Pôs mais um pouquinho, o menino engoliu. Pouco mais, o menino engoliu. Depois o menino foi recobrando as forças. E o menino foi comendo, e eles viram, olha, o menino foi curado. E ele mesmo disse que ficou surpreso. Né? Pelo pulo do menino e pela reação instantânea que foi. Mas Deus curou aquele menino. E Deus usou isso como uma maneira de abrir as portas para o evangelho entrar naquele lugar. E aí ele disse que no mesmo dia, ele tinha que ir para uma outra comunidade, que para ele de barco, ele levava 3 dias de barco. E quando ele chegou lá, a notícia do menino curado já tinha chegado. Ele não sabe como. Não tinha telefone, hoje tem celular, mas não tinha celular, irmãos. Como chegou aquela notícia lá? Então o evangelho, né, as portas se abriram, não só naquela comunidade, mas em várias comunidades, por causa dessa operação de Deus naquele lugar. Então Deus opera, irmãos, né? Se a gente se coloca, Deus opera. Esse irmão ainda tem uma outra situação que ele conta, né, que estavam voltando, né, um dia para casa, estava ele e um outro irmão, e
E assim, irmãos, ele contava isso aqui, não é com clima, não. Às vezes a gente faz clima, porque às vezes a gente fica emocionado, né? Mas ele não tinha clima, não. Ele contava isso até rindo, né? Porque, tipo assim, isso são vitórias que Deus operou na vida dele, né? Então ele conta que estava ele e um outro irmão voltando de barco, né? Pegaram o barco, estavam voltando de barco, e ele não sabe o que aconteceu, se alguém fez alguma armadilha, se o barco bateu num tronco de árvore. O rio, é muito normal você ver troncos de árvores no rio. O rio vai crescendo e vai desbarrancando assim na beirada do rio e vai levando árvore, vai levando mato, um monte de coisa. Então é normal você ver troncos de árvore no rio. Ele não sabe se foi um tronco de árvore que bateu no barco dele, o fato é que o barco virou. E quando o barco virou, acho que já era de noite, esses caras apavorados, né? E aí tentando sair do rio, a correnteza muito forte, tentando nadar e tal, e o outro irmão tentando, ele tentando também, mas chegou um ponto que ele não aguentou mais. E aí na beirada tinha o pessoal da comunidade que estava lá em pé vendo. Estava lá em pé vendo e, tipo assim, torcendo para eles afogarem, né? Ainda tem os jacarés, que tem no rio. Piranha também, Cleiton, lá tem muita piranha. E aí eles estavam lá tentando nadar, aquela coisa, e o pessoal lá vendo, né? Tipo assim, vai, afunda, afoga e tal. E eles lá vendo. E aí teve uma hora que ele não aguentou mais e falou com o irmão, irmão, se salve você, eu não aguento mais. Pode dá o seu jeito, eu não aguento mais. E aí ele soltou o corpo dele e se deixou ir, levado pelo rio. Mais embaixo vinha um outro barco de pescador que pegou ele pelo lado, pegou o outro amigo dele pelo outro, botou os dois no barco e levou para a beirada. E quando eles chegaram na beirada, o povo que estava na beirada falou assim, por que vocês fizeram isso? Por que vocês não deixaram eles ir embora? Não tinha que ter salvado eles, não. Para vocês verem quanto que realmente o evangelho era indesejável naquele lugar. E aí hoje, irmãos, pela bondade de Deus, né, 35 anos depois, a gente vai lá e tem pessoas esperando a gente para receber lá. Então, esse trabalho que a gente foi lá fazer, né, que foi muito voltado para crianças, como teve aqui também, não sei se os irmãos se lembram, teve uma apresentação aqui, né, do Chuchu e da Rose, eles tentaram fazer a mesma apresentação lá, né, com mais limitações, mas, irmãos, imaginam, se os irmãos se lembrarem daquele trabalho do Chuchu aqui, né, imagina aquilo numa comunidade ribeirinha que nem luz tem, às vezes, irmãos. Alguns lugares já nem luz tem, ele tem luz lá para o gerador, então você tem luz lá, energia elétrica, de 6h30 da tarde a 9 horas da noite. É o tempo que tem luz lá, né? Então, você imagina, para essas crianças verem aquela apresentação da Estela, né, daquele boneco lá, o WJ, né, do próprio professor Chuchu, cantando aquelas músicas, aquilo para eles era um negócio assim, de outro mundo, irmãos. Então, assim, e aí, não só para as crianças, mas para os próprios pais. Então, o trabalho é voltado para a criança, mas alcança todo mundo, né? E graças a Deus, muitas crianças, né, aceitaram o apelo, né, de se render a Jesus. Muitas mães, muitos pais também aceitaram esse apelo de se render a Jesus. Em todos os lugares que a gente esteve, realmente foi assim. Aí agora a gente pode passar algumas fotos aí, por favor. Essa aí é porque a gente estava numa comunidade que a gente ia fazer uma apresentação numa comunidade. Mas tinha outras comunidades perto, então a gente ia de barco convidar outras comunidades para depois eles irem para lá também. Então, esse aí é um dos menores rios ali, tá, irmãos? Para os irmãos verem o tamanho dos rios, é um dos menores rios que tem lá. Pode passar, irmão, por favor. Isso aí me impressionou, esses 3 meninos. A gente estava indo naquela lancha, né, que vocês viram lá, né, com motor de popa, e aí de repente estão vendo um barquinho vindo lá de longe, né? Quando a gente aproxima, são 3 meninos pequenos, eles não devem ter, o mais velho ali deve ter talvez 6 anos de idade, os 3 meninos vindo sozinhos no rio, né? Numa boa, tranquilo, pararam ali numa boa, desceram tranquilo. Falei, não, tem que fotografar esses meninos aqui. Ué. Mas era lá que a gente estava indo fazer o convite para eles assistirem lá a apresentação. Esse aí é o local de reunião desse lugar chamado Vila Fernandes. Então, quer dizer, hoje, irmãos, né, depois de todo o trabalho que muitos irmãos passaram, né, não foi só esse irmão que a gente está falando, mas um deles, hoje tem até um local de reunião, tá vendo? Lá tudo é de madeira, tá vendo, irmãos? Então, eles estão terminando esse local. Na verdade, esse já é um segundo, porque o primeiro, o rio encheu demais e danificou muito o primeiro, então eles estão terminando esse segundo aí. Aí que foi uma apresentação que a gente fez. Pode passar, irmã. Essa é a apresentação, né? Tá vendo que está meio escuro? Está meio escuro porque a luz lá é precária, né? Então a iluminação é precária, então realmente foi dessa maneira. Pode passar. Seria uma outra comunidade que a gente foi também, né? Para poder fazer um trabalho também, já é outra comunidade. Pode passar também, por favor. Esse é o local. Lá eles não têm um local de reunião, tem esse aqui é um centro social que tem lá nessa comunidade. Pode passar, irmão. Irmãos, isso aí é um casal
que nos recebeu. A primeira parte, irmãos, da nossa viagem, vamos falar assim, a nossa ida, a nossa volta, a primeira parte da nossa viagem, nós fomos acompanhados com esses irmãos. Quem são esses irmãos? Essa irmã, chama-se Elisa, ela foi da turma do Print em São Paulo. Ela foi uma das meninas que cantavam com chuchu e com arroz lá em São Paulo, quando ela tinha 10 anos de idade. Essa menina cresceu, com 19 anos, ela quis, né, servir ao Senhor, que ser missionária, foi lá para Manaus, fez lá uma preparação e foi servir nas comunidades indígenas. Conheceu esse rapaz que se chama Felipe e se casaram. Hoje ela tem 26 anos, ele tem lá, acho que 28 anos, e tem um filhinho que se chama Theo. Esses irmãos são os pastores, né, esse irmão pastor, são os pastores que cuidam dos missionários que ficam nas várias comunidades. Eles ficam numa cidade, que é a cidade chamada Coari, né? Uma cidade que é essa cidade um pouco maior. E eles visitam os missionários nas comunidades, dando suporte para esses missionários. Por quê? Os missionários iam para essas comunidades, não tem luz, não tem internet. Todos eles jovens de 20 e poucos anos. Chegava lá, caía em depressão. Passava o tempo, às vezes as pessoas com o coração duro para receber Jesus, caíam em depressão. Então eles viram que precisava ter pessoas para cuidar dos missionários, para visitar os missionários, conversar com os missionários, encorajar os missionários. Então eles diziam assim: irmãos, vocês não imaginam o valor da visita de vocês, porque isso aqui nos encoraja, nos anima. A gente vê que tem mais irmãos servindo ao Senhor, isso nos fortalece. Que bom que vocês estão aqui. Então esse casal viajou com a gente em todas as comunidades que a gente foi, né? Eles têm um filhinho. E a gente viu que são irmãos muito sérios, né? E veja bem, se eles são os pastores que cuidam dos missionários, os missionários são todos jovens de 20, 21, 22 anos. Irmãos, a gente fica impressionado de ver. Pode passar, por favor, irmãos. Essas são algumas das crianças de lá, né? Pode ir passando mais rápido, tá? Também mais trabalhos que foram apresentados, pode passar. Isso aí, tá vendo, irmãos? Às vezes, para a gente chegar do barco que a gente estava, a gente tinha que parar na beirada do rio, não pode aproximar demais, senão o barco encalha, né? E aí tem essas pinguelinhas aí, vocês estão vendo? É uma tábua, né? Que às vezes algumas até ameaçavam quebrar. A gente tinha que passar com o peso das coisas que a gente estava carregando, né? Então a gente tinha que ter todo um equilíbrio ali. Pode passar. Outro local também que a gente foi, tá com as crianças. Isso aí é legal mostrar, irmãos. Esse casal, o Felipe e a Elisa, hoje, além de cuidar desses missionários, ele pastoreia essa igreja, que é uma igreja batista. E aí eles têm um encargo muito grande de trabalhar na comunidade. A comunidade é muito pobre, né, irmãos? O norte, de maneira geral, é pobre. Tem pessoas ricas, tá? Tem irmãos ricos também lá, né? Claro, todo lugar tem, né? Assim, pessoas com mais condição e menos condição. Mas, em geral, é muito pobre. Então, eles estão lutando lá para conseguir ter uma estrutura lá, para poder servir ao Senhor, receber missionários, né? Treinar crianças, fazer trabalhos com as crianças, como a gente faz aqui também, né? Então, eles estão com um plano, um encargo de receber as crianças durante a semana, na parte da manhã, ter irmãos e irmãs que vão ajudar nos trabalhos de casa, fazer alguma ministração para eles, alimentar esses meninos e mandá-los para a escola. Porque muitos deles vão para a escola sem alimentar. É uma realidade que tem lá, como tem no Nordeste também, né? Então, eles estão com esse encargo. Então, ele mostrou para a gente: olha, isso aqui é um lugar que a gente está tentando, nós já conseguimos colocar o telhado, nós estamos tentando colocar o piso, melhorar as paredes, colocar um forro, a gente quer trazer as crianças para cá, a gente quer começar isso aqui em fevereiro, março. Aí nós perguntamos para ele: irmão, mas o que você está precisando? Não, a gente precisa de pouca coisa e tal. E graças a Deus, alguns irmãos ofertaram. Inclusive, eu trouxe esse encargo aqui também, irmãos, para a igreja. Os irmãos da liderança também entenderam de ofertar. E, em nome de Jesus, a partir de fevereiro, eles vão começar esse trabalho com as crianças lá, né? Então, são irmãos que estão lutando, irmãos, né, para a pregação do Evangelho. Aliás, esse irmão está lá, esse pastor está lá, ele tinha o encargo de cuidar dos pastores. É bom a gente falar isso. Ele está lá por um outro motivo também, irmãos, porque o pastor que estava lá, de muito tempo, caiu em adultério. Só que como ele estava lá há muito tempo, né, e a condição era um pouco escassa, ninguém disciplinava o pastor. Mas como é que fica o pastor? Como é que fica? Então, com muito jeito, eles pediram: Felipe, assume você aqui e nós vamos deslocar o pastor para outra igreja. Então, levar esse pastor para outra igreja, para outro lugar, né, dentro da cidade. E aí ficou o Felipe ali como responsável. Então, veja bem, ele novo, né, um menino novo, um rapaz novo, né, com esse encargo, com os missionários, e ainda tendo que lidar com isso, porque ele teve que lidar com a rejeição, porque ele é uma pessoa simples, irmãos. A Elisa é uma menina que era de São Bernardo, é uma menina criada em São Paulo. Então, assim, fala bem, né, tem um bom, sabe lidar bem com as coisas, e ele é de lá, ele é ribeirinho, ele é simplório,
né? Mas dedicou a vida ao Senhor, está servindo ao Senhor, né? Tá ali honrando o Senhor. Então, quando vai conversar, se tem um assunto para conversar, é ela que fala. Mas quem prega, quem está à frente é ele. Mas assim, tem que tratar algum assunto, Elisa, trata para mim aqui, ela que realmente resolve as coisas, né? Mas graças a Deus, eles vão poder começar esse trabalho lá esse ano, como eles estão planejando, em nome de Jesus. Pode passar, por favor, irmãos. Aí uma outra comunidade que a gente foi também, pode passar. Está vendo os tipos de casa ali com... Volta aí um pouquinho. A casa não é elevada e os paus assim, a pique assim, embaixo. Então as casas são assim, na maioria lá. Pode passar. É isso aí. A água sobe, entra dentro de casa, sobe, então eles vão com tábuas, né, mais elevadas para poder andar dentro de casa, né? É isso mesmo. E só consegue se locomover de barco. Pode passar. Isso aí, irmão, essa foto aí, o irmão tirou essa foto. Pode voltar ali daquele menininho ali. Irmãos, a gente já viu muito menino levantando a mão, mas, irmãos, a gente vê uma sinceridade nessas crianças, sabe? Uma realidade. É que Deus cria realidade em nós também, né? Pode passar. Isso aí, irmãos, é porque para a gente ir nas comunidades e convidar as comunidades, eles, né, a gente não queria que fosse só os crentes, a gente queria convidar todo mundo. Eu não sei se tem som aí, tem, irmã? Volta no início. Convite para a comunidade, o WJ está indo junto. Falei certo, WJ. Chuchu está aqui. Escapei. Não tem nada. Ei! Presta atenção! É segunda-feira, vai ter programação. O que a gente fazer, irmãos? Para a gente sair lá divulgando e para as pessoas irem, que a gente queria que fosse não só o pessoal da igreja, mas especialmente os não da igreja, né? Então, em cidades maiores, então os irmãos providenciavam carro de som, caminhonete, aí os irmãos ficavam atrás, né? Aquele é o WJ, né? Que é o personagem lá do Chuchu. Então eles iam lá, e a meninada via, ficava, né? Nossa, parecia que nunca tinha visto, né? Eu acredito que nunca tinha visto mesmo, algo parecido. E aí chamava atenção e convidava para os encontros. Mas e onde não tinha carro? E onde era o lugar mais precário como esse? Então o que a gente fazia? A gente montava, né? O Chuchu é o mestre disso, né? Um refrão, e a gente saía nas ruas, gritando nas ruas, batendo pandeiro, tocando violão, para chamar a atenção das pessoas, as pessoas saírem da janela e ver o movimento, falar, boneco e tal, vai ter um teatro, vai ter uma apresentação tal hora. E aí ia lá naquele lugar para depois assistir a apresentação. E, irmãos, graças a Deus, todas elas lotadas. Graças a Deus. Pode passar. E, além disso, né, irmão, saiu uma foto, tá meio estranho. Você consegue aproximar um pouquinho, irmã? Mas siga isso aí. A gente, quando convidava também, a gente fazia uma outra coisa. Convidava as famílias, mas à medida que a gente encontrava as pessoas, a gente pregava o evangelho para as pessoas também na rua. Dava ali uma Bíblia, né? Aliás, irmãos, a gente fica assim pensando assim, né, irmãos? O que eu posso fazer, né, para... Talvez eu não tenha condição de ir lá para o Amazonas. É verdade, né? Realmente. Mas, irmãos, muitas Bíblias foram entregues ali. Vocês sabem que tem alguns irmãos que têm um encargo de ofertar umas quantidades de Bíblias aí, né? Irmãos, não é em vão. Não é em vão, irmãos. Então, né, esse rapaz estava recebendo uma Bíblia, deu abertura, ouviu a pregação do Evangelho, confessou Jesus e os irmãos estavam ali orando por ele. Então, isso nós fizemos algumas vezes lá, graças a Deus. Pode passar. Então, está vendo? Sempre os locais, isso é nessa mesma comunidade, está vendo os lugares cheios, as crianças até tendo que sentar no chão para dar espaço. Pode passar. Isso é outra comunidade, isso é o trabalho, né, lá, dos bonecos. Pode passar. Veja a imagem desse menino, irmãos. Ele não está fingindo, irmãos. Não é religião. Pode passar, irmão. Sei também estava indo para outra comunidade, né? Esse é o modo de vida deles lá então, né? Pode passar. Eu queria fazer um comentário aí, irmãos. Os irmãos tiraram essa foto aí. Irmãos, as belezas naturais do lugar são tremendas. Então, nessa hora eu parei, eu estava olhando e falei, meu Deus, como que isso é maravilhoso, Senhor. Como que o Senhor faz obras tão maravilhosas. Eu fiquei maravilhado, irmãos. Mas me veio o seguinte pensamento no meu coração. Se é maravilhoso o que eu estou vendo, quão maravilhoso é o Criador dessas coisas.
Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Chuchu tem um cântico, né? Os irmãos, não sei se os irmãos vão lembrar, diz assim: e eu fiquei maravilhado. Lembra? Maravilhado para sempre contigo, Senhor. É verdade, irmãos. As obras do Senhor são maravilhosas. Quanto mais maravilhoso é o nosso Deus. Precisamos ter olhos abertos para contemplar o Senhor, irmãos. Pode passar. Outra comunidade que a gente foi também, né, fazendo trabalho. Sempre a gente aproveitava um local, né, de reunião, né, para poder ali ser o ponto para agrupar as pessoas, para receber as pessoas. Pode passar. Irmão, não vai dar para mostrar tudo, irmãos. Não vai dar para mostrar tudo. Passa rapidinho, por favor. Vai passando aí. Vamos ver se passa. Pode passar. Pode passar. Pode passar isso aí. Hã? Acabou ali. Então será que não vai ter outro que eu... Tem outro embaixo, tem? Isso. Não, baixa, pode descer. Pode descer. Pode descendo. Eu queria que chegasse no último. Não baixou. Você consegue pegar o meu último aí? Hã? Irmãos, só para nós concluirmos então. Sim, irmãos, pela misericórdia de Deus, foi um tempo muito abençoado. A gente recebeu um monte de recomendação, né? De, não toma água de lá não, cuidado com o pernilongo, isso. Mas olha, irmãos, Deus nos guardou o tempo inteiro, graças a Deus. Volta para o início e segura, por favor. Deus nos guardou o tempo inteiro lá, irmãos. Nesse lugar aí que nós estamos, nós chegamos lá, nós chegamos lá na hora do almoço. Nós viajamos 4 horas de barco, chegamos nesse lugar na hora do almoço. Quando nós chegamos lá, os irmãos estavam debaixo de duas mangueiras, né, assim, num quintal assim, com uma mesa cheia de peixe, todo tipo de peixe que você imaginar, para receber a gente para o almoço. E suco, muito suco da região. Tem um suco lá que eu não conhecia, não sei se os irmãos já ouviram falar, uma fruta chamada taperebá. Já conheceu? Já viu? Delicioso, irmãos. Né? Delicioso esse suco. Eu provei em outro lugar. Mas os irmãos falaram, olha, chegando lá, eles vão querer oferecer suco para vocês, não tomem. Porque a água que eles usam é a água do rio. Então não tomem. A gente está acostumado, mas vocês vão tomar e vocês vão passar mal, vocês vão adoecer, então não tomem a água. Mas como é que a gente vai fazer? Não, dá um jeitinho lá e não toma. Então nós chegamos lá, tinha uma mesa posta cheia de peixe, aquela coisa, né? E a gente foi comer o peixe e aquele suco, e a gente está com sede, porque é muito calor, muito quente lá, né? Mas a gente disfarçava, e tipo aqui, não, eu não bebo nada quando eu como, aquelas coisas assim, né? Para não tomar do suco dos irmãos, deixava eles tomarem lá, né? Para evitar. Mas não tinha jeito, irmãos, porque na hora do banho, o banho é a água do rio. Na hora de escovar o dente, você vai usar a água do rio. Então a gente escova o dente assim, punha na boca e já cuspiu de uma vez, para tentar evitar o problema. Mas, mais uma vez, Deus nos guardou o tempo todo, ninguém teve problema. Graças a Deus, Deus foi muito bom conosco. E aí, só para finalizar, irmãos, eu fiquei impressionado com muitas coisas, mas esses irmãos lá, eles têm um treinamento que eles fazem lá, até comentei com aquela menina de ontem, uma jovem que estava aqui ontem, que eles chamam lá Radical. Aqui os irmãos do Jocum falam é TED, né? Eles têm um treinamento chamado Radical. Aí toda hora alguém fala, não, porque o Radical. A gente viu muitos, esses dois são dois missionários, a gente viu muito desses missionários das comunidades. E esses missionários, irmãos, eles eram lá, por exemplo, aí tinha 700 pessoas, eles são a referência para marido com problema com esposa, esposa com problema com marido, pai com problema com filho, filho com problema com pai, marido embriagado, criança com problema na escola. Eles são a referência. Eles são a referência, irmão. Você imagina, esses dois meninos aí, ó. Um tem 20 anos de amarelo, o outro deve ter uns 23, 24. Eles são a referência, irmãos. E aí eu perguntei, eu gosto de Radical, eu falei assim, vem cá, aliás, deixa eu contar isso no final. Passa esse vídeo, por favor, irmãos. Aí eu pedi, posso fazer um videozinho com vocês, para vocês encorajarem outros? Pode.
Ouve aí. Irmãos, esses aqui são o Diego e o Jean. O Jean de amarelo e o Diego de camisa preta. E eles estão me falando aqui uma história de radical. Eu quero perguntar para eles o que é ser radical. Olá, meus queridos irmãos, meus pais. Ser radical, você está em um dia normal na nossa casa e ouvir a voz de Deus, não Deus chegando de qualquer forma, mas sim na palavra de Deus. E a urgência, entendendo a urgência do Evangelho, e você arrumar suas coisas e obediência ao Senhor, vir para a Amazônia, para o Sudeste e atuar, trabalhar numa comunidade, seja por 2 anos ou mais. Então, nesse tempo, você é um líder, é um pastor de uma igreja, você cuida de crianças, de jovens, de adultos, você lida com várias situações, como perigos do rios, perigos de homens e outras coisas, mas Deus sempre está suprindo as nossas necessidades. Deus sempre está cuidando da gente. Vou passar a palavra para o Jean para explicar melhor também. Então, você é vocacionado que está na sua igreja, um jovem, que tem um desejo de missionário no seu coração, está ardendo o desejo de ser um missionário na Amazônia, Cristolândia, Vila Minha Pátria. Venha para o Radical, ouça a voz de Deus e deixe o Senhor usar a sua vida grandemente. Eu saí do Rio de Janeiro com 19 anos, já estou há 1 ano e 6 meses no campo e tenho a plena certeza, se o Senhor te chamou, Ele vai te sustentar a todo momento, porque é Ele que nos sustenta aqui no campo missionário, nos fortalece, nos sustenta. E então, ouça a voz do Senhor e obedeça, vocacionário. Então vocês acham que valeu a pena, então, ser radical? Com certeza, vale muito a pena. Vem ser radical. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Tá parecendo aquele cabo, fica com Deus, né? Tá parecendo aquele... Esse rapaz, irmãos, me chamou a atenção a história dele, esse carioca aí, porque ele estava me contando que a cada 1 ano eles tiram um período de férias. Eles podem tirar, não é que tiram, eles podem tirar um período de férias. Podem, porque se não tiver dinheiro, não vai. E aí você foi? Não, eu fui, porque era meu aniversário, eu fui e tal. Ah, é mesmo, é? E aí, como é que foi? Eu falei, não, foi muito bom e tal. Aí ele me contou o seguinte, a mãe dele chegou lá, falou para ele assim, ô meu filho, serve a Deus aqui. Você pode servir a Deus aqui, meu filho. Você não precisa estar nessa distância não, nesse lugar não, meu filho. Serve a Deus aqui, tem tanta coisa aqui, meu filho. Ele falou, mãe, o meu chamado é lá. Talvez esse menino aí de camisa preta é da região, irmãos. Talvez para ele que é da região, talvez não seja tão difícil estar ali, sem internet, sem energia elétrica, num lugar pequeno. Mas esse outro saiu do Rio de Janeiro, da Baixada ali, ele mora na Baixada, a família da Baixada. Irmão, com tudo que você possa imaginar disponível. Mas ele entendeu que ele devia estar servindo o Senhor. Eu fiz para ele uma pergunta assim, irmão, estou vendo vocês falarem de radical, mas o que é radical? Ele falou assim, radical é ouvir a voz de Deus e obedecer. Irmãos, nós precisamos ser radicais. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu e você, meu irmão, eu e você, minha irmã, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Muitas vezes a gente ouve a voz de Deus, não sei se acontece com os irmãos, talvez os irmãos são mais espirituais que eu. Às vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente sai de fino, né, como se não tivesse ouvido. Eu já fiz isso muito na minha vida, irmãos. Se eu falava alguma coisa, eu... irmãos, mas ser radical é ouvir a voz de Deus e obedecer. Deixa eu falar um negócio delicado aqui, irmãos, eu falei das Bíblias. Irmãos, talvez muitos de nós não vamos nunca ter uma experiência assim, né? Mas, irmão, todo mundo aqui tem vizinho? Todo mundo aqui tem parente? Todo mundo pode e deve e é missionário, irmãos. Pregador da palavra de Deus. Anunciador das boas novas. Todos nós devemos ser, meus irmãos. Todos nós devemos ser. Algumas pessoas são assim, uns são mais extrovertidos, outros são menos extrovertidos, são mais fechados. Então, o mais extrovertido, seja extrovertido falando da palavra de Deus, e o mais fechado, deixa Deus abrir sua boca e colocar palavras eternas na sua boca. Mas o Espírito Santo de Deus veio para nós, meus irmãos.
Esses irmãos não têm mais Espírito Santo na vida deles do que nós. O mesmo Espírito Santo derramado na vida deles é derramado sobre nossas vidas. Então, irmãos, exponhamos nosso coração diante do Senhor naquilo que Deus quiser fazer. Igual eu falei, tem irmãos que têm encargo de ofertar a Bíblia para outros irmãos. Irmão, ótimo, glória a Deus, oferta. E deixa eu falar uma coisa, irmãos, uma coisa bem prática aqui com os irmãos. Irmãos, nós crentes temos um problema, a grande maioria de nós temos a mão muito fechada. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão, você já leu? E se você já leu, você já prestou atenção o que Provérbios, capítulo 3, se não me engano, versículos 7 e 8 falam, né? Honra, pode abrir na sua Bíblia, honra ao Senhor com os teus bens. Não, honra ao Senhor com as primícias da tua renda. E então transbordarão de vinho os teus lagares e transbordarão de trigo os teus celeiros. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E transbordarão de vinho os teus lagares e se encherão os teus celeiros. Mas a grande maioria de nós, irmãos, deixa eu falar com os irmãos, a gente tem liberdade de falar isso aqui, porque nós não ficamos enfatizando o dinheiro aqui, né? Mas nossa mão é muito fechada, irmãos. Nós não botamos a mão no bolso para ofertar ao Senhor. E sabe de uma coisa, irmãos? O nosso bolso é do Senhor. Se a minha vida é do Senhor, o nosso bolso é do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Você tem encargo de ofertar ao Senhor? Se não, meu irmão, você deveria ter. E vou te dizer mais. Muitos de nós passamos apertos financeiros severos. Sabe por quê? Porque nós não somos liberais para ofertar ao Senhor. Muitos de nós. Olha a palavra, olha Provérbios aí. Muitos de nós. E aí alguns de nós falamos assim, não, mas a minha renda é pequena. A minha renda é limitada. Será que nós já lemos aquela história da viúva? Que só tinha aquelas moedinhas e mais nada. Mas o coração dela era para o Senhor? Então, irmãos, o que eu quero dizer, irmãos, né? A gente precisa ter uma vida mais comprometida e mais devota ao Senhor. No serviço, na oferta, no compromisso, né? Graças a Deus, irmãos, né? Eu trouxe o encargo para os irmãos aqui, e os irmãos não hesitaram. Falei, irmãos, olha, esses irmãos que precisam de uma ajuda. Eles querem fazer um trabalho aqui que nós temos espaço sobrando aqui embaixo, aqui, nós utilizamos mal o nosso espaço aqui. Eles querem ter um espaço para receber as crianças lá, para dar um café da manhã para eles, para poder ensinar o para casa, para poder falar das coisas do Senhor para eles. Vamos ajudar esses irmãos? Os irmãos não hesitaram, amém? Vamos sim, vamos fazer. Já foi feita, já foi enviada ajuda para eles. Porque também, graças a Deus, alguns irmãos têm um encargo, irmãos, né, de passar ali no gasofilácio, de fazer sua oferta. Meu irmão, você está entre esses. Não estou aqui pedindo oferta não, irmãos, por favor. Mas eu quero mostrar para nós que tem muitas maneiras de nós servirmos, inclusive com os nossos recursos. Inclusive com os nossos recursos. E às vezes nós somos irmãos mesquinhos, irmãos. Me permitam aqui um momento, mas poder falar algumas coisas. Irmão, nós temos conferência pela frente aí, né? Tem irmão que às vezes chega para a gente e fala assim, irmão, eu não posso pagar nada na conferência. Ô, irmão, nada? Não tem condição, irmão. Ô, irmão, mas nenhuma ajuda. Não, irmão, não tem condição, infelizmente. E às vezes, irmãos, são irmãos que fazem isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não vai na conferência, irmãos. Vamos estar lá junto na conferência, né? Então, mas sabe o que se demonstra, irmãos? Que nós estamos valorizando outras coisas. Nós estamos priorizando outras coisas. Quando, na verdade, irmãos, nós deveríamos ser aqui, eu quero contribuir. Peraí, não, eu quero participar também, tá? Não, eu quero entrar nessa divisão, eu quero entrar também. Não, eu quero ofertar, quem vai ofertar, eu quero ofertar também. Sabe por quê, irmãos? Isso é canais de nós sermos abençoados. Mas é lógico, eu não devo fazer isso naquela teoria da prosperidade, né? Eu dou para receber. Não. Eu quero ofertar para honrar o Deus que eu sirvo, que tem feito maravilhas na minha vida, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, mas de maneira prática. De maneira prática. Então, irmãos, precisamos rever nossa postura, sabe? Precisamos ser despertados, precisamos. Creio que Deus tem muito mais para nós, irmãos. Creio mesmo, Deus tem muito mais para nós. Né? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe. Né? Se os irmãos depois tiverem interesse de querer ver mais alguma coisa, eu tenho lá mais outras fotos, mais outros vídeos. Né? Deus tem muitas bênçãos para nós. Amém? Senhor, te agradeço por esse privilégio de podermos aqui estar repartindo a Tua palavra,
está aqui nos encorajando uns aos outros a servirmos ao Senhor, a honrarmos ao Senhor. E Deus, nós precisamos que o Senhor fale conosco. E Senhor, tantas vezes nós usamos as nossas mãos para tapar nossos ouvidos, nós endurecemos nosso coração. Então, Senhor, nos ajuda a ouvir a voz do Senhor e a obedecer a Ti. Senhor, nos ajuda, Senhor. Oh, Senhor, nos conquiste, Senhor. Abençoe a vida de cada um de nós. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que a gente esteve ali naquele lugar, Senhor, que estão ali testemunhando do Senhor no meio de dificuldades, mas estão ali perseverando. Bendito é o Senhor que tem levantado muitos irmãos. Mas já está escrito para nós, a seara é grande, são poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros. Senhor, me levanta, Senhor, a mim, levanta meus irmãos, para na medida que nós pudermos, nós servirmos ao Senhor, nós honrarmos ao Senhor, nós glorificarmos ao Senhor. Nos abençoe, Deus. Quero te dar graças, quero te louvar, Senhor, te bendizer, em nome de Jesus, Pai. Amém.